aprendizado. Então, pessoal, primeiramente, desejar que vocês sejam muito bem-vindos, tá? E parabenizar também diretamente, porque é a demonstração que vocês querem algo diferencial, certo? Eu não sei realmente de cada um qual é a sua posição hoje de estudante ou no mercado de trabalho também, tá? Mas isso demonstra também a vontade de aprendizado, certo? E de antemão, referente a todo o conteúdo, a tudo que a gente passar, a qualquer dúvida, realmente vocês podem contar comigo, tá? O que é hematologia mesmo? Aqui é só um fundamento, tem algumas colocações gregas, tá? Então, hematologia é o ramo da biologia, então é estudar a vida, né? Que estuda diretamente o sangue. Então, tem um significado grego aqui, que é aima, de aimatos, que significa sangue, e logos, de estudo. A hematologia estuda os elementos configurados do sangue, hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, tá? Os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e as plaquetas. Então, ó, se você pegar qualquer hemograma, que é um dos testes mais pedidos de todos os tempos, tá? Hemograma, você vai ver que tem uma parte para hemácia, para os leucócitos e para as plaquetas. Então, quando se fala de hematologia, a gente está falando desses caras, tá? Está falando dos elementos figurados do sangue mesmo. E claro, em cima deles a gente avalia qualidade e também avaliamos quantidade. E pessoal, qualquer dúvida pode falar, certo? Vou dar os 10 minutos e olhar o chat. Dar os 10 minutos e olhar o chat, se for o caso. Ó, a gente tem a formação, então, das nossas células sanguíneas bem cedo, bastante cedo. E, basicamente, a gente tem 3 períodos dessa formação. Eu, você, todo mundo que você conhece, tá? Que já passou pela fase de feto, obviamente, a gente tem interesse aqui por esse período, tá? Que é o período medular. O que é o período medular? É a fase da nossa vida onde as nossas células sanguíneas são produzidas na medula, certo? Mas antes do período medular, teve outros períodos onde essas células sanguíneas eram fabricadas em outros locais. Então, esse primeiro período aqui, que é chamado de período embrionário, tá? Tem um feto aqui e tal. No início, na 7ª à 8ª semana de gestação, até o 4º mês de gestação, né? Essa formação das nossas células ocorria nesse local aqui, que era um grupamento de células redondadas localizadas nesse saco aqui. Então, dentro desse saco aqui de material biológico, a gente fabricava nossas células sanguíneas nesse local. E esse período, claro, período embrionário. Depois, então, do 4º ao 6º mês, tá? Então, da 8ª semana de gestação até o 4º mês é o período embrionário, e a partir do 4º mês até o 6º mês de vida fetal, as células sanguíneas elas são formadas no baço e no fígado. E sabe qual é o interessante disso? Existem algumas doenças hematológicas, principalmente doenças leucêmicas, principalmente doenças agressivas, voltadas ao sangue, é claro, podem fazer com que o indivíduo que está doente, ele volte a produzir células sanguíneas nesses locais aqui. Locais que são esses? O baço e o fígado. Então, passei pelo período embrionário, fui lá para o período hepatoesplênico, né? Hepato de fígado e esplênico de baço. Então, passei de uma fase para outra, minhas células eram fabricadas nesses órgãos, e depois que eu vinha para a medular. Mas, como eu falei, podem ter situações em que a gente não, né? Deus me livre, volte a produzir células sanguíneas nesses outros órgãos, e isso é um problema, tá? Eu Ele acho. Oi. repete para mim o significado do hepatoesplênico. Você Hepato, falou isso. hepato. Isso. Hepato vem de Sim.
fígado, né? Hepatócitos, hepato, Tá. e esplênico é o baço. Toda vez que você ouvir algum sufixo ou prefixo com isso, no início de algum termo, você sabe que é do baço ou do fígado, tá? Hipoesplenismo, por exemplo, hipo é pouco, né? E esplenismo está relacionado ao baço, quer dizer que aquele indivíduo, por exemplo, ele tem diminuição da função do baço, hipoesplenismo. E aí, pessoal, nessa fase medular, então, é que a gente produz as nossas células, ou elementos figurados do sangue, né? Porque tem alguns desses caras aqui que alguns estudiosos não gostam de chamar de células, porque a hemácia, por exemplo, não tem núcleo, né? Então, é algo que eles colocam como forma de não atribuir o nome de célula, e a plaqueta, ela é um fragmento de uma célula, então também não é chamado. Então a gente fica só com os leucócitos, então a gente fala elementos figurados do sangue. Então, ó, sua medula, minha medula, de forma saudável, ela vai produzir aqui todos esses três caras de uma forma satisfatória. E lá no hemograma, tá? A gente vai ter essas mesmas três partes. Foram as partes que eu falei para vocês. Eritrograma é onde a gente vai analisar as hemácias. O leucograma, óbvio, a gente vai analisar os leucócitos, tá? Nossas células de defesa. E o plaquetograma é onde a gente vai avaliar as plaquetas. Todo mundo aí eu vou analisar quantidade e qualidade. Quantidade não precisa falar, né? Quanto que tem de plaqueta, quanto que tem de leucócito, quanto que tem de eritrócito. E qualidade, eu vou poder visualizar se eu tenho alguma alteração, por exemplo, na morfologia de alguns desses aqui. E todos eles têm algum aspecto, alguma patologia que envolve a modificação deles. Beleza? É só um resumo, tá? Nossos queridos leucócitos, eles fazem o seguinte. Eles são realmente o que a gente chama de soldados, tá? Quando a gente tem algum processo de infecção, qualquer um deles, tá? Processo inflamatório, são os nossos leucócitos que vão lá para nos defender, tá? Então, uma gripe, alguma infecção bacteriana, são os leucócitos. Claro que a gente pode subdividir eles também, são eles que vão lá para nos defender. Então, se eu fosse resumir tudo, eu diria, posso colocar assim, que os meus leucócitos, eles são soldados. E o que a hemácia faz então? Ele tem como função básica o transporte de oxigênio. E você sabe que isso é extremamente importante, né? Senão a gente não teria de onde tirar aí, não teria como, melhor dizendo, respirar. E isso é fundamental para a vida. E as plaquetas, o que elas fazem então? Quando a gente tem alguma injúria no tecido e a gente começa a sangrar, né? As plaquetas elas participam da hemostasia primária. Por que é hemostasia primária? Hemostasia, resumindo, é equilíbrio, tá? Se eu tenho um corte e estou perdendo sangue, tá equilibrado? Não, estou perdendo sangue. É para estar equilibrada a quantidade de sangue no meu corpo. Aí, então, tendo esse corte, o que as plaquetas vão fazer? Vão lá fazer aquele tampão plaquetário. O próprio nome já explica o que é, né? Vai tamponar ali aquele ferimento. Mas é primário porque só a plaqueta não adianta nada, tá? A gente vai precisar lá dos fatores de coagulação também. Então, ó, plaqueta é primário, hemostasia primária, e os fatores da coagulação, fator 5, fator 13, fator 10, que faz a cascata de coagulação, é hemostasia secundária. É os caras que realmente vão resolver o problema, tá? A gente, originalmente, pessoal, a gente tem uma primeira célula que vai dar origem a todas as outras nossas células sanguíneas. E essa célula é bem famosa. A gente conhece ela como célula-tronco. Com certeza vocês já ouviram falar. O que é uma célula-tronco, né? É uma célula que ela consegue se adaptar a qualquer meio. Então, por exemplo, se você tem uma célula do fígado, existem pesquisas, existem tratamentos em que se você utilizar a célula-tronco
colocar essa célula-tronco em um meio específico para células do fígado, ela acaba se diferenciando naquela mesma célula em que ela está envolvida, aquele conjunto de célula em que ela está envolvida. Claro que tem muita coisa trabalhada por fora, né? Eu tenho estimulação daquela célula, daquele local ali. E isso também acontece, obviamente, para as nossas células sanguíneas. Então, então eu tenho uma célula, e essa célula aqui, ela se divide em 2 troncos. A gente fala que é tronco mesmo, tá? Um desses troncos é o tronco mieloide, e o outro tronco é o tronco linfóide. Essa célula aqui, ela tem a capacidade de se renovar primeiro, tá? É como se ela produzisse mais células dela mesma, beleza? Mas ela também, a depender dos estímulos recebidos, ela vai poder se diferenciar aqui em uma das duas. Mieloide, célula indiferenciada mieloide e célula indiferenciada linfóide, certo? O nome aí já nos dá a dica. Linfóide vai dar origem aí à linhagem dos linfócitos. E a mieloide vai dar origem a todo o resto, praticamente, tá? A partir daí, então, essa célula indiferenciada mieloide, o que ela vai fazer? Também por estímulos. O que é estímulo quando eu falo, tá? São interleucinas, são substâncias que vão fazer com que essa célula aqui, ela se diferencie no que o corpo precisa. Exemplo, houve um acidente, a pessoa está perdendo muito sangue, isso gera um feedback negativo, né? Então o corpo percebe isso daí. Se ele perder o sangue, o que o corpo vai fabricar? Sangue. Não tem como fugir disso daí, certo? A não ser que tenha algum problema aí, alguma patologia envolvida, ele vai ter mais dificuldade. Mas o feedback negativo vai fazer com que eu produza mais sangue, porque é o que eu estou perdendo. Então, ó, o tronco mieloide, essa única célula aqui, ela dá origem aqui a toda essa galera aqui. E, como eu sempre falo, imagina isso daqui tudo como se fosse a árvore genealógica das células. O avô, vem o pai e vem você. Você é como se fosse a célula madura, tá? E são esses caras aqui de baixo que me interessam, beleza? Pelo menos agora. A gente não vai entrar ainda em células precursoras, células imaturas. Então, ó, o meu exemplo, por exemplo, eu tenho aqui a formação dos eritrócitos. E ó, todo mundo que veio antes do eritrócito, todo mundo que veio antes da hemácia, passa por todo esse processo aqui até chegar à hemácia. A plaqueta, mesma coisa. Alguns vocês vão perceber que o caminho ele é mais rápido. Eu não preciso passar por tantas etapas assim até chegar na plaqueta, por exemplo, até chegar no monócito, por exemplo. Claro que isso aqui é esquema, tá? As células, elas obviamente reais são diferentes, e a gente vai explorar bastante isso também. Então, como eu falei, são esses caras aqui que nos interessam agora. Quem são eles? Nossas plaquetas, nossos eritrócitos e os nossos leucócitos aqui. Monócito, os granulócitos e, é claro, ó, eu falei do tronco mieloide, né? Mas a célula indiferenciada linfóide, quem é que ela vai dar origem no final? Já tinha falado isso. Ela vai dar origem aos nossos linfócitos, que são os nossos linfócitos T e B. E tem variação aqui, é claro, para uma célula chamada de célula NK, tá? Que é uma célula que ela é profissional em matar vírus, matar bactéria, matar outra célula se precisar. Por isso que ela recebe esse nome, exterminadora natural ou natural killer, né? Matador profissional. E, além disso, a gente sabe que os nossos linfócitos, eles são divididos em B e T. E o B, que é aquele cara muito importante, que hoje sempre foi assim, né? A questão das vacinas, eles produzem os plasmócitos que vão dar origem aos nossos anticorpos, certo? E aí já vai algumas dicas também. Na lâmina, quando a gente está avaliando qualquer lâmina, não é possível que eu consiga identificar um linfócito T e um B, ou melhor, eu não consigo
diferenciar um do outro. Existem doenças, porém, onde, como a gente conhece o que acontece na doença, eu consigo dizer, por exemplo, que a quantidade de tal célula está mais elevada. É normal que isso aconteça. Essa célula aqui, a possibilidade de que ela seja um linfócito T ou a possibilidade maior de que ela seja um linfócito B. Depois que se tem o diagnóstico, obviamente, né, com os testes mais específicos, o médico consegue dizer, por exemplo, se aquele paciente ele tem uma doença, algum tipo de linfoma, por exemplo, que envolve o linfócito B ou T também, certo? Então, esse primeiro esquema aqui, para morfologia, por exemplo, para você se lembrar do nome dessa galera toda aqui, e a maioria deles vocês vão precisar saber o nome, tá? Quando a gente estiver contando lá, eu tenho que saber, isso aqui é um metamielócito, vai no campo de metamielócito, tem que estar tudo realmente identificado. Mas isso é uma questão de tempo, claro, não pode acelerar. Dentre essas células maduras que a gente falou aqui, a gente já consegue perceber alguns detalhes que são próprios deles. E isso, claro, que nos ajuda a identificar eles também, certo? Então, tentem se lembrar, pelo menos agora, do nome desses basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito e os linfócitos. Só a gente ainda vai conseguir subdividir eles. A gente consegue dividir eles de duas formas, tá? A gente tem os mononucleares e os polimorfonucleares, e a gente consegue dividir eles de acordo com a sua granularidade, ou seja, a gente tem as células que são granulares mesmo e aquelas que são agranulares. Esse A aqui antes diz um não, tá? Então, não tem grânulo. E esse daqui tem grânulo. Tá. Então, quem são os mononucleares e os polimorfonucleares? São esses caras aqui. Os mononucleares são os linfócitos e os monócitos, e os polimorfonucleares, todo mundo que sobrou aqui. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, certo? Aí você me pergunta, por que desse nome? Pessoal, bem simples, tá? E aí já é questão básica também para a gente conseguir identificar quem é quem. Mononuclear, o que quer dizer? Mono é um, e nuclear é núcleo. Então, é um núcleo. Como a gente já dividiu aqui, quem é que tem só um núcleo? É o linfócito mesmo e o monócito. E quem é polimorfonuclear? Tem um núcleo com segmentações, tem um núcleo que parece que tem mais de um núcleo, mas na verdade a gente tem segmentações. Olha para essa célula aqui. É como se eu pegasse aquele balãozinho lá, aquela bexiga, e distorcendo ele aqui. Então eu consigo fazer um lóbulo aqui, outro lóbulo aqui, tá? Dá para ficar bem perceptível, né? Eu tenho como se fosse realmente regiões que estão estranguladas. Você consegue ver aqui? Obviamente que não. O basófilo, uma das importantes características dele, quando ele está normal, ele fica parecendo esse brigadeiro mesmo, parece um brigadeiro mesmo, onde as granulações dele, eles tampam totalmente o núcleo do basófilo. Mas, se a gente conseguisse retirar esses núcleos, esses grânulos que estão em cima dele aqui, a gente veria que o núcleo dele tem 2 lóbulos, certo? Normalmente tem 2 lóbulos ali embaixo, igual ao eosinófilo. E aí vai outra dica. No livro, qualquer livro de hematologia que você pegar, o autor ele sempre vai colocar as melhores fotos daquela célula, o padrão que realmente ela aparece. Mas a maioria das vezes que você pegar qualquer célula dessa aqui, tá? Ela vai estar meio desconfigurada. Olha o núcleo como tá, parece um em cima do outro, tá? O eosinófilo, normalmente, ele fica parecendo como se fosse uma pessoa usando óculos. Ele tem 2 lóbulos aqui, ó,
2 lóbulos, um aqui, e tem como se fosse uma fina camada da cromatina que liga esses 2 lóbulos. Mas ó para cá, olha que célula que aparentemente é feia, né? Mas tem outros detalhes que podem ficar tranquilos que a gente vai colocar para reconhecer quem ainda não tem essa prática, tá? Então, mononuclear é isso. Um núcleo polimorfo nuclear é que tem várias segmentações nesse núcleo, certinho? E os granulares? Ficou muito fácil, né? Vocês com certeza já conseguiriam identificar aqui quem é que tem grânulo. E aí os granulares, então, é esse mesmo grupo daqui, e os agranulares é o mesmo grupo daqui. Então, ó, primeira coisa quando eu ver uma célula, ó, digamos que eu estou analisando aqui, e a primeira célula que você viu foi essa célula aqui. Primeira coisa que eu vou me perguntar, é um mononuclear ou é um polimorfonuclear? É um mononuclear. Então, eu só tenho 2 células maduras, né, que são mononucleares. Ou é um monócito, ou é um linfócito. Ó, já diminuí e já tirei 3 caras que eu não vou usar para confirmar que célula que é aquela. Então é mononuclear. E aí é algo que a gente ainda não passou, né? Tem outros detalhes nesse monócito que vão diferenciar ele de um linfócito, obviamente. E uma delas está bem clara. Olha o tamanho dessa célula. O monócito é a maior célula das nossas células sanguíneas, né? Das células sanguíneas maduras, certo? Então, a gente com certeza aqui conseguiria identificar como monócito. Eu já te dei mais um detalhe. Agora, se eu encontrasse, sei lá, essa célula daqui, de novo eu vou me perguntar, é um mononuclear ou é um polimorfo nuclear? É um polimorfo nuclear. Ó, o núcleo dele todo dividido, tal. Mas aí eu tenho 3 caras que são polimorfonucleares, né? Tenho o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Como é que eu vou saber quem é quem? De novo, eu tenho que saber outras características dele. Característica marcante do neutrófilo, tá, pessoal? Normalmente, os núcleos dele a gente vai conseguir identificar de 3 a 4 lóbulos. Eosinófilo eu sei que só tem normalmente 2 lóbulos, certo? Se você prestar bem atenção, e a gente precisa muito da atenção, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente esse eosinófilo não aparece dessa forma. E esse 5 aqui já está alterado nesse neutrófilo também, mas não é papo para agora, beleza? Então, ó, característica aí do núcleo e outras características do basófilo é que a gente não consegue ver o núcleo. Eu estou vendo os núcleos dele, o núcleo dele aqui, tá? Então, ó, fiquei com o neutrófilo. E tem muitas outras características que a gente vai comentar em outras aulas. É só para a gente entender realmente essa primeira divisão, beleza? Células maduras mononucleares e polimorfonucleares. E eu também consigo dividir aquela galera que tem grânulo e aquela galera que não tem grânulo. Isso é algo didático, mas na prática você vai ver que o linfócito ele pode aparecer com grânulo também. Mas para a gente poder evoluir, essa divisão aqui é muito importante, certinho? Então, continuando aqui. Aqui a gente entra na parte que eu gosto de colocar bastante, que é onde a gente entra efetivamente na morfologia. O que é morfologia mesmo? É quando a gente consegue descrever, mas eu não preciso anotar, eu reconheço aquela célula exatamente da mesma forma básica que eu fiz aqui. Para que eu preciso disso aqui? De todos esses elementos que estão aqui? E é tudo isso aqui realmente, tá, pessoal? Ó, eu sei, eu preciso saber qual é o tamanho padrão de uma célula, tamanho. Eu preciso saber se essa célula, qual é a cor do citoplasma dessa célula, ela tem grânulo ou não tem grânulo, como é que é a cromatina dela, como é que é a relação núcleo-citoplasma dessa célula, ela tem nucleolo, qual é o formato dessa célula? E aí eu volto de novo para cá.
E eu me faço todas essas perguntas de novo. Qual é o tamanho dessa célula aqui? É uma célula grande. Qual é a cor do citoplasma? Ah, essa célula aqui é meio acinzentada, o citoplasma dela, tá? Eu vou juntando todas essas informações aqui para chegar a um veredito, certo? Então, eu não analiso as características das células separadamente. Eu pego todas as informações que ela tem, tá? E aí eu dou um veredito. Que célula que é essa aqui? Eu sei todas essas informações aqui. E outra coisa muito importante, a gente está falando de padrão. O que é padrão? Digamos que eu só me vestisse de azul a minha vida toda, tá? Esse é o meu padrão. Minha cor da minha roupa normalmente é azul. Mas vai que dá uma louca em mim. Imagine esse universo aí meio doido, tá? Mas vai que dá uma louca em mim e aí eu não uso mais azul. Eu começo a aparecer de vermelho. Fugir do padrão, né? Depois eu volto a usar azul de novo. O padrão daquela célula é ser, por exemplo, uma célula grande, mas ela pode vir menor. Ela pode vir com uma cor de citoplasma diferente. Ela pode vir sem grânulo, entenderam? Então tem um padrão. É como se eu tivesse um RG da célula. Ela é assim, assim, assim. A descrição padrão dela no RG dela. Mas ela pode aparecer de outro jeito. Pode não aparecer tão bonitinha como aparece nos livros, tá? Então isso é muito importante. Mas vamos usar aqui todos esses elementos, primeiro conhecer eles realmente para poder identificar inicialmente aquela galera que a gente falou também, tá? Então, todas essas informações aí. Primeiro, pessoal, toda célula, basicamente, ela é dividida em duas partes, certo? Que partes que são essa? Núcleo e citoplasma. Esse é o núcleo, né? Tá lá no meio da célula, é onde a célula guarda a informação genética dela, os cromossomos, os genes, tá tudo no núcleo, beleza? E o citoplasma é geralmente o local onde essa célula ela vai desempenhar a sua função. De novo, pegar aqui o neutrófilo como exemplo. O neutrófilo, ele tem aquele núcleo todo lobulado, normalmente de 3 a 4 lóbulos, certo? E no citoplasma dele, deixa eu até voltar aqui, no citoplasma do neutrófilo, essa célula daqui, ele tem grânulos rosados. Para que serve esses grânulos? Ele usa para poder destruir bactéria, basicamente. Ele está envolvido em muitos outros processos, tá? Ele não mata só bactéria. Então é como se fossem enzimas digestivas que ele tem no citoplasma dele. Epa, mastiguei aqui essa bactéria, jogo o conteúdo desses grânulos nessa bactéria e a bactéria morre. Então é assim que acontece com a maioria dos granulócitos. O monócito também é uma célula muito importante para a fagocitose, certo? Então, geralmente o que me dá a função da célula e aqui no núcleo é onde ele guarda as informações dessa célula. Então, vamos fazer um trato até a gente chegar a algumas situações onde a gente precisa reconhecer aquela célula. Esquece que célula que é essa que vai aparecer agora. Certo? É o nosso trato a partir de agora. Vamos nos concentrar nos elementos dessas mesmas células. Primeira coisa, eu tenho célula grande, eu tenho célula pequena, eu tenho célula de tamanho médio. Vou usar aqui como exemplo, de novo, o monócito, por exemplo, é uma célula grande, né? Olha o linfócito como é menor. Opa, já sei uma característica, de novo, de duas células. O linfócito ele é menorzinho. O monócito é uma célula maior. Certo? Então, a gente pode ter como padrão de uma célula o tamanho dela. Geralmente, e aí eu já tenho uma exceção do próprio monócito que a gente acabou de falar, geralmente as células maiores são células mais jovens, mas o monócito já é uma célula madura. Claro que ele se transforma lá em macrófago e vai para o tecido, né? É no tecido onde acontece as batalhas. É onde tem a infecção, que a minha célula vai lá e combate ela.
e ponto. E o sangue é o meu meio de transporte, beleza? Então, ó, primeira informação importante. Qual é o tamanho da célula? Ela é grande? Ela é pequena? Ela tem um tamanho aqui intermediário? Fechou, certo? Próxima cara... Opa, aqui é só para demonstrar essa diferença de novo, tá? Um linfócito aqui e uma célula maior. Então, tem uma célula aqui que é grande, tem uma célula aqui que é pequena, beleza? Como é que eu sei que a célula é pequena ou é grande? Eu uso o que como referência? Normalmente, pessoal, isso a gente tira pelo próprio tamanho das hemácias. Hemácia, em qualquer campo, mesmo que a pessoa seja muito anêmica, tá? Tenha pouca hemácia, por exemplo, vai ter algumas hemácias para poder você fazer essa comparação. Então, ó, normalmente minha hemácia tem um tamanho X, ela não muda, não passa muito daquilo, e o meu linfócito pequeno, ele tem o núcleo mais ou menos, tá, do mesmo tamanho aqui da hemácia. Então, eu consigo saber que o linfócito pequeno, o núcleo dele tem basicamente esse mesmo tamanho da hemácia, eu consigo dizer que ele é uma célula pequena, porque a hemácia é pequena, tá? E aí eu posso tomar como referência aqui que, em comparação com essa outra célula aqui do lado, tá? Isso aqui é pequeno, isso aqui é grande. Então, eu posso fazer essa comparação. Eu posso usar as hemácias como referência, beleza? Então, é só para demonstrar de novo, célula grande, célula pequena. Aqui são outros dois conceitos muito importantes para a gente. Cor do citoplasma da célula. Outra característica ali que algumas células já têm como padrão. E aqui esse primeiro conceito, a gente chama ele de basofilia. Essa basofilia, esse termo basofilia, é usado também para outra coisa, mas vamos esquecer ele agora, descarta, tá? Basofilia agora para a gente é cor. Que cor? Variações, tonalidades do azul. Então, vi uma cor aqui ó, que parece azul, opa, é basofílico, pelo menos para a célula, né? Eu posso dizer que aquele citoplasma daquela célula é basofílico porque ele tem ali tons de azul. Mas tem diferentes tipos de azul. Eu tenho azul mais forte, eu tenho azul mais claro, tá? Isso também você consegue identificar, você consegue perceber ali essas variações. Claro que eu vou precisar de treinamento da mesma forma. E outra informação importante. O núcleo da célula está azulado. Eu posso dizer que é basofílico? Não. O termo basofilia é usado para identificar a cor do citoplasma da célula, não o núcleo. Então, ó, aqui a gente consegue ver, por exemplo, diferentes variações do azul, do cinza, como também estava descrito ali. Olha a diferença. E aqui isso também é padrão de algumas células, certo? Olha essa célula daqui. Olha o azul dela, intenso, tá? Essa outra célula aqui diferente também tem um azul bem chamativo. Eu digo que é azul? Não, eu digo que é basofílico. Eu digo que essa célula tem uma intensa basofilia. Aí, no meio técnico, tá? Os médicos, se por algum motivo você não estiver reconhecendo alguma célula anômala, tá? Que você não sabe dizer ou não tem certeza, ou ela tem alguma característica que pode ser importante para diagnosticar o paciente, e ela tiver isso daqui, essa coloração, você vai dizer que aquele citoplasma é intensamente basófilo, ou que ela tenha uma intensa basofilia. Fechou? E aqui é só para medida de comparação, é uma célula diferente, dá para perceber, né? Ela tem, ó, é quase um cinza, mas a gente também diz, como eu falei, que é basofilia, só que essa basofilia aqui é mais branda. Brando é mais fraco, né? Não tem tanta intensidade. Tá homogêneo, tal, é mais clarinho mesmo. Então, basofilia é isso. Outro termo que a gente também vai utilizar para cor é esse daqui, acidofilia. Enquanto que basofilia está relacionado à cor fria, né? Azul, cinza,
até roxo, se for o caso, mas seria bem raro. A acidofilia está voltada para a cor quente. Quais são as cores quentes? Tem um rosa, tem um... Isso aqui também seria muito raro, tá? Mas é só para comparação. Tonalidades do laranja, vermelho, rosa, como eu tinha dito, certo? Eu digo que o citoplasma daquela célula é acidófilo, ou que ele tem acidofilia, certo? E aqui está o exemplo. Que célula que é essa? Eu mandei vocês esquecerem, mas agora eu estou estimulando. Que célula que é essa daqui? Essa célula, essa célula? Basófilo? Não. Isso aqui seria um neutrófilo, tá? Mas isso aí é com o tempo, não tem problema. Tem 4, né? 4 núcleos? Esse é o... Não se apegue tanto às regras. Uhum. Mas, normalmente, você vai encontrar ele no máximo desse jeito aqui. Ele tem aqui, ó, 4 lóbulos, dá para ver, né? Um aqui, outro aqui, 2, 3, 4. Certo? Normalmente ele vai vir ou com 3 ou com 4. Isso aqui já é uma alteração importante, mas descarta isso por enquanto, certo? O que a gente estava falando foi da cor do citoplasma, não foi isso? Olha a cor do citoplasma aqui dessa célula. Não é um rosa, dá para perceber aqui que é rosa, certo? Se é rosa, é acidófilo, e é uma característica importante do neutrófilo. Aqui também é outro neutrófilo também, tá? Mas aqui deu uma esticada aqui e ficou mais escuro. Aqui dá para perceber que a gente tem uma coloração de citoplasma róseo, beleza? Eu vou precisar falar, não, aqui é uma célula aqui, ó, tem um citoplasma acidófilo, tem não sei quantos núcleos, não sei o quê. Essas informações, de novo, eu vou utilizar, é como se fosse automático. Quando a gente tem treino, é automático. Bati o olho aqui, ó, já vi o citoplasma dele aqui, já vi a divisão dos segmentos dele, os lóbulos dele, neutrófilo. Fechou. Outro dado importante, pessoal. Relação núcleo-citoplasma. O que é relação núcleo-citoplasma? Relação núcleo-citoplasma é a quantidade de núcleo em relação ao citoplasma. Ou seja, eu tenho muito núcleo para pouco citoplasma, eu tenho muito citoplasma para pouco núcleo. Olha esse desenho daqui, tá? Isso daqui é o núcleo dessa célula, certo? E isso daqui é o citoplasma dessa célula. Ela tem muito núcleo? Tem. É perceptível, mais do que o citoplasma, pelo menos quando a gente vê ali em 2D, certo? Então, eu digo que essa célula tem uma alta relação núcleo-citoplasma. O núcleo dela acaba tapando quase que todo o citoplasma, certo? E aqui do lado é uma baixa relação núcleo-citoplasma. Por quê? Olha o núcleo dela aqui e olha o tanto de citoplasma que aparece para mim. O núcleo não consegue cobrir esse citoplasma, né? Então eu digo que a relação núcleo-citoplasma de algumas células está baixa por conta disso, certo? O núcleo está pouco. É pouco núcleo para muito citoplasma. Beleza? Aqui os exemplos. Isso aqui tudo é núcleo, essa parte rosa. Tá vendo? E cadê o citoplasma? Só dá para ver aqui uma pequena faixa do lado. E aqui também um pouco mais acima, tá? Isso aqui meio acinzentado. Branda basofilia. Também é citoplasma dessa célula. Ó, o núcleo tampou toda a célula. Então, que é uma alta relação núcleo-citoplasma, certo? Não esquece disso. Tenho muito núcleo para pouco citoplasma. Alta relação núcleo-citoplasma aqui e aqui baixa relação núcleo-citoplasma. Como é que eu sei disso? Aqui eu tenho pouco núcleo, muito citoplasma. Tá vendo essa diferença aqui? Então, só para não confundir de novo. Outro detalhe importante que a gente vai ver nas células é isso daqui, a posição do núcleo. Por que isso é importante? Algumas células, no seu processo de maturação, o núcleo dela
ele vai ficando cada vez mais para o lado, para um dos lados dessa célula. E aí a gente consegue identificar melhor. A posição do núcleo também me diz muito que célula que é aquela. Então, ó, a gente tem duas formas de classificar. Eu tenho um núcleo central, normalmente, tá? E eu tenho aqueles núcleos que estão mais lateralizados mesmo. Eu posso dizer dessa forma, tá? Esse núcleo aqui está lateralizado, mas é claro que eu estou falando inconscientemente, porque são raras as situações onde a gente vai precisar realmente descrever uma célula, tá? Certo? Então, ó, tá vendo que esse núcleo aqui está mais para o lado, isso aqui está mais no centro da célula mesmo? Eu posso dizer que ele também é um núcleo excêntrico, ou seja, ele está fora do centro. Se ele fosse central, estaria mais ou menos aqui, mas ele está mais para o lado, beleza? Aqui é o exemplo para a gente. Ó, o núcleo central aqui, tá vendo? Citoplasma meio acinzentado aqui, quase da cor das hemácias, e eu tenho um núcleo central. Essa mesma célula aqui, ó, célula redonda também, e o núcleo tá ali bem posicionado também, certo? Agora, olha essas duas células aqui. Eu tenho uma célula redonda, mas olha onde que está o núcleo, pessoal. Está mais para a direita aqui na posição que a gente está vendo, né? Está mais lateralizado mesmo. Da mesma forma, essa outra célula daqui é uma célula também redonda, dá para perceber. Claro que não vai ficar perfeitinho, né? Tudo exatamente com contorno e tudo. E o núcleo dela, você vê aqui que está mais para baixo na posição que a gente está vendo, certo? Está mais fora do centro. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma célula que está no processo de amadurecimento. Ainda não é uma célula madura, mas ela vai se transformar em uma. Ou melhor, nesse caso aqui não se transformou porque já estava no sangue, né? E a maturação, vocês sabem que acontece na medula, como a gente falou. Outra coisa, e realmente é muita informação aparentemente quando a gente recebe tudo de uma vez, né? Mas, de novo, eu digo para vocês, não se preocupem. Isso aqui é treinamento. A gente vai pegar uma por uma dessas células e a gente vai identificar as características padrão daquela célula, certo? E aqui vem um conceito muito importante para a gente, que é a cromatina, pessoal. De novo, cromatina está no núcleo, e esse núcleo é onde a gente tem as informações genéticas da célula. Cromatina aqui está dentro do núcleo e a gente também consegue dividir ela. A gente também tem diferenças de cromatina. Aqui a gente diz que é uma cromatina frouxa. Claro que isso aqui é um desenho, eu vou mostrar para vocês a célula real, certo? Com cromatina frouxa. E aqui do lado a gente tem a cromatina condensada. É só eu pegar o nome dela. O que é uma cromatina frouxa? O que é uma coisa frouxa? Ela está toda espaçada, pessoal. A gente diz que ela tem muita passagem de luz. E por isso que ela aparece mais clarinha para mim. Ela fica mais clara. Normalmente, nessa tonalidade aqui de rosa, lilás, tá? A cromatina frouxa, ela fica realmente com essas colorações mais quentes. Enquanto que a cromatina condensada, ela tá mais junta, não tem passagem de luz, tá? Então ela fica mais escura. Cromatina frouxa é clara, cromatina escura é condensada, certo? E por que isso? Quais são as células que a gente vai poder encontrar mais essa situação de cromatina frouxa, para eu poder identificar que célula que é aquela? Ó, se essa cromatina aqui está frouxa, está espaçada, é porque essa célula aqui ela está tentando usar a informação genética que tem dentro da cromatina dela, os cromossomos, os genes e tal, para poder fabricar mais células. E a gente sabe que célula madura não produz outras células. Então, a cromatina frouxa vai estar mais presente em células imaturas. Olha que dica importante. Viu uma cor de cromatina desse jeito aqui, tá? Já suspeito logo, inicialmente, tá? Porque eu tenho que avaliar tudo da célula ali.
Mas eu já suspeito, no primeiro momento, que seja uma célula imatura. Então, já descarto uma gama de gente, uma porrada de célula ali, que é madura, né? Aí eu vou buscar quem é das células imaturas. E em contrapartida, como eu também acabei de falar, como uma célula madura, ela não precisa mais, pelo menos em questão de divisão celular, ela não precisa mais se reproduzir, ela não vai precisar acessar o material genético que está dentro do núcleo dela. Então, ó, tá todo mundo entrelaçado mesmo. Não tem como acessar esse material aqui, tá fechado. Então, por isso que tá tudo condensado mesmo, tá todo mundo junto, certo? Então, guardem esses conceitos. Cromatina frouxa clara, tem muita passagem de luz, essa célula aqui provavelmente ia se dividir. Cromatina condensada, geralmente em célula madura. E aqui está o exemplo para a gente. Primeiro a cromatina frouxa, né? Olha as tonalidades que a gente vê no núcleo da célula. Rosinha, lilás, rosinha, lilás, rosinha, lilás. Tá? Então, primeira suspeita minha é que isso é uma célula imatura. E realmente é, mas não vamos entrar nisso agora, para classificar que célula que é essa daqui, certo? Mas essa característica aqui é bem marcante mesmo da gente enxergar uma cromatina mais clarinha. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou. Não, não, Loren, só a imatura se divide. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para as nossas células que a gente estava falando. Ó, essa célula daqui é uma célula madura. Essas 3 células aqui são células maduras, certo? Elas já estão prontas para, por exemplo, chegou uma bactéria aqui, o risco de infecção, né, para a gente, entrou no meu corpo. Quem é que vai combater aquela bactéria? É uma célula imatura, que não tem nada pronto, por isso que ela é imatura, ou é uma célula madura? É uma célula madura. Essa célula já está pronta, já chegou ao estágio final dela, ela já tem tudo ali, ó, para poder combater, por exemplo, aquele agente invasor. No meu exemplo aqui, de novo, é o neutrófilo, ele já tem todos os grânulos. Se ele pegar uma bactéria aqui, ele vai pegar esses grânulos, jogar nessa bactéria e destruir ela. É uma célula madura. Agora, quando a gente fala de célula imatura, essa daqui, por exemplo, e essas daqui, como a gente estava falando, elas não têm nada, elas não conseguem produzir esses grânulos, elas não têm esses grânulos ainda para poder combater uma infecção, porque ela é uma célula imatura ainda, ela vai precisar se dividir ou amadurecer, vamos usar dessa forma, pelo menos por enquanto, para poder chegar àquele estágio final. Essa célula daqui, Loren, ela vai se transformar em um neutrófilo, por exemplo, certo? E é o neutrófilo a minha célula final. Não tem como um cara desse aqui, se a gente tiver uma infecção bacteriana, de novo, como exemplo, e tiver só essa célula daqui, estamos ferrados. Isso aqui ainda não está pronto. Oi. Essa célula que é imatura é chamada de blastos? Exato. Deixa eu ler aqui o que a Lauren completou, porque pode ser importante. Isso aqui a gente falou. Então ela fica madura e não cria novas células. Exatamente. Uma célula madura não é mais para se dividir, tá? Ela já está pronta. Mas é como se fosse, Lauren, um esquema de pirâmide, tá? Uma célula dessa aqui pode ter a capacidade de gerar outras células. Uma que gera 2, essas 2 geram mais 2, agora eu tenho 4, essas 4 geram mais 2, é só como exemplo, claro. E aí eu vou ter no final mais células preparadas, tá? Isso pode estar confuso agora, mas quando a gente pegar lá a linhagem de um neutrófilo como exemplo, você vai entender, ó, que tem uma fase mais imatura, depois desenvolve para outra, vai passando, até chegar finalmente na célula que eu preciso. Qualquer coisa tem exceções, tá? Mas qualquer coisa que fuja de célula madura pode significar um problema para a gente, certo? Então, eu tenho que ter só cara maduro mesmo.
Então, cromatina, que a gente falou, certo? Cromatina frouxa. Deixa eu ver. E aqui a cromatina condensada, beleza? Todo mundo aqui está quase maduro. De novo, eu falei que a maioria das células maduras geralmente tem cromatina condensada. Sempre vai ter uma exceção. Sempre vai ter uma exceção. Essa célula aqui, por exemplo, ela ainda não está totalmente madura. Sabe por quê? Porque isso aqui vai se transformar em uma hemácia. Não vai mais porque já está no sangue periférico. Então, ela devia estar lá na medula, por algum motivo, veio rápido demais para a circulação, não vai ter como mais se dividir. Ó, Loren, isso aqui é um problema. Por exemplo, eu tenho uma célula que não tem função. Isso aqui era para ser uma hemácia. Isso aqui não vai transportar oxigênio para mim, tá? Aqui a gente percebe, né, a diferença de cor, tem até uma imagem aqui para a gente fazer essa comparação, a gente percebe que não tem mais aquela tonalidade clara, né? Você vê aqui, ó, muito mais escuro, certo? Aqui também para essa outra célula. Aqui é só o exemplo para a gente comparar os dois. De novo, ó, uma célula grande, uma célula imatura ainda. Olha a diferença de cromatina de uma para outra. Cromatina frouxa, cromatina condensada. Cromatina frouxa, cromatina condensada. Olha a diferença de cor, pessoal. É isso que a gente tem que ficar atento, certo? E para complicar um pouco mais para a gente ainda tem célula que tem a combinação das duas. Eu tenho célula que tem cromatina frouxa, eu tenho célula que tem cromatina condensada, e eu tenho célula que tem as duas ao mesmo tempo, com a prevalência normalmente da condensada, tá? Mas eu tenho as duas ali no núcleo dessa célula, que é o que a gente chama de cromatina heterogênea. O que é uma coisa heterogênea? É algo que não está todo mundo falando, todo mundo com o mesmo componente, né? Eu tenho um pouco de um, eu tenho um pouco de outro, tá misturado, é heterogêneo. Então, ó, aqui ainda é o desenho, eu vou mostrar para vocês a célula, mas você consegue perceber, ó, que eu tenho regiões que são mais escuras, aqui, por exemplo, e tenho regiões que são mais claras, a cromatina mais frouxa, ó. Aqui está mais claro, e tem regiões mais escuras. A gente olhar de uma vez assim, parece que é tudo escuro, porque realmente tem mais condensada, tem mais cromatina mais condensada, certo? A maioria das vezes vai ser assim. A gente tem a célula que tem a cromatina heterogênea, mas o que vai ficar mais em maior quantidade é a cromatina condensada. Aqui dá para a gente ver que tem regiões mais escuras do que regiões mais claras. Beleza? Olha um exemplo aqui de célula que tem esse tipo de cromatina, principalmente essa daqui. Dá para ver que não parece um chão que rachou? Ó, parece que tem aqui, ó, rachaduras. As rachaduras são mais claras e o restante é mais escuro. Cromatina heterogênea ou cromatina em blocos. Pode ser conhecido dessa mesma forma, tá? Ou cromatina heterogênea ou cromatina em blocos. Tem células, principalmente essa é a mesma célula, tá? Só que ó, aquilo que eu falei para vocês, aqui é a mesma célula, tá, pessoal? Só que vocês veem que ó, um citoplasma de uma tá mais basofílico do que o outro. Você nunca mais vai falar citoplasma azul, tá? Tá mais basofílico. Continuando, algo muito importante são as presenças de nucléolos. O que é nucléolo mesmo? É um núcleo que está dentro do núcleo. E fica dessa conformação. Eu vou mostrar a célula real para vocês, tá? Ó, eu tenho o núcleo e eu tenho um núcleo dentro de um núcleo. Isso a gente chama de nucléolo. Muitas vezes vai ficar como se fosse uma sombra bem distante. A gente até diz que é um esboço de nucléolo, certo? Pessoal, todas as células elas têm nucléolo, mas aqui é uma
das dicas que mais a gente consegue diferenciar uma célula imatura de uma célula madura. Geralmente, uma célula madura não mostra para a gente esses nucléolos. Eles estão mais visualmente, tá, presentes nas células imaturas. E aí você me pergunta de novo, que células são essas? Blasto, por exemplo. A gente consegue ver bastante esses nucléolos. E é quase batata. Opa, vi nucleolo aqui? Provavelmente é uma célula imatura. Porque, de novo, não é uma cromatina mais clara, que tem mais passagem de luz, então é mais fácil da gente ver esses nucléolos. O cara que tem cromatina condensada vai ficar tudo escuro aqui, não vou ver praticamente nada. Então, por isso que é mais comum aqui, de novo, em células que são imaturas. Aquelas que ainda eram para estar, pelo menos, porque se está no sangue periférico, né, teve algum problema para ela vir parar no sangue periférico, para ela estar lá na medula, mas por algum motivo apareceu aqui, ela não vai mais se dividir, não vai mais fazer nada, só está ali ocupando espaço, porque não tem função ainda, certo? Deixa eu ver aqui. E essa célula não sai do sangue? Ela não tem função nenhuma? Nenhuma. Esse é o problema, nenhuma. Quando elas não viram aqueles 6 caras, tem exceção, tá? Tem outras células também. Só tá ali para ocupar o espaço. Ela não faz nada. Não vai exercer nada. Absolutamente nada. Só ocupa espaço. Exemplo. Em uma leucemia, que a gente tem, leucemia aguda, por exemplo, tá? Que a gente tem aqui presença muito grande de blasto, e o cara tem uma infecção junto com isso, como é que ele vai combater a infecção? Muitas vezes, alguns indivíduos, eles chegam a óbito, não é nem pela leucemia em si, é como se fosse o HIV. Como o vírus, ele ataca um tipo específico de linfócito, e aquilo acaba descontrolando o meu sistema imune, né? Que é uma célula muito importante para isso. Eu não vou ter ninguém para me defender, aí vem uma bactéria de fora, por exemplo, e consegue fazer todo o estrago. É a mesma coisa em uma leucemia, por exemplo. Se não tiver tratamento, né? O cara lá tem uma infecção. Isso, aí eu só vou ter esses caras aqui para me defender. O que eles vão fazer? Só ocupar espaço, aí a bactéria faz a festa, o vírus faz a festa, o fungo faz a festa, certo? Então, nucleolo, de novo, e aqui está o exemplo da gente. Ó, vocês estão conseguindo ver, né? Ó, essa sombra daqui, sombra não, já dá para ver que é um nucleolo mesmo. É um núcleo dentro de um núcleo. Mais um aqui. Esse aqui está bem evidente também. Esse aqui está muito claro também. Tudo isso aqui é nucleolo, certo? Essa estrutura aí, geralmente, mais em células imaturas. Mas tem exceção e isso pode complicar a gente. A gente já sabe que tem células muito parecidas umas com as outras, certo? E aqui está uma prova. Esse aqui é até aquela exceção que eu falei para vocês. Isso aqui já é uma célula madura, tá, pessoal? Mas ele pode aparecer com nucleolo também. Mas eu vou só olhar para o nucleolo? Não. Ó, olha o citoplasma. Tem isso daqui que a gente também mais lá na frente vai comentar, que a gente chama de basofilia residual. A gente tem uma cromatina aqui que parece grumo, tá grumosa. O monócito também, olha ele de novo, monócito. Ele também, ó, além de aparecer com a cromatina mais rosada, que a gente diz que é mais delicada, ou frouxa mesmo, ele pode aparecer, a gente pode olhar para ele e ver nucleolo. De novo, toda célula tem nucleolo, mas normalmente só quem mostra para a gente, a maioria das vezes, são células imaturas. Mas eu tenho exceções. Isso aqui é célula madura, tá? E ele está me mostrando o nucleolo dele. Mas aqui é uma célula normal, tá? Só tem essa exceção mesmo. E aqui é assim, ó, só para vocês entenderem. Isso aqui é um linfócito. Mas o linfócito não era aquela célula quase do tamanho de uma hemácia, o núcleo dela? Então, pessoal, isso aqui
só para tirar essa curiosidade, quem ainda não souber, é o que a gente chama de linfócito reativo. Olha o nome dele. É um cara que realmente, ó, ele é como se eu pegasse um linfócito bonitinho, pequenininho, com a cromatina condensada e esticasse ele. Tenta fazer isso com tecido, mesmo um tecido escuro. Se você ficar puxando ele, elástico, por exemplo, de um tecido escuro, você vai ver que ele vai ficar mais claro. Parece que ele vai ficar mais claro. E aqui, o que ajuda a gente bastante, parece que tudo está direcionado ao monócito, né? A gente tem células, pessoal, que tem formato de núcleo e formato de citoplasma regular ou irregular. O que é isso mesmo? Olha esse desenho que a gente fez aqui, tá? Isso aqui vai aparecer e olha de novo, essa célula aqui é regular ou irregular? É irregular. Ela não tem um formato definido. Ó, tá tudo esparramadão aqui. Ela não me lembra um formato redondo, não me lembra um formato quadrado, não me lembra nada. Ela não tem formato definido. Então eu digo que ela é uma célula irregular. Monócito de novo, né? Aquele cara que também gosta de se esparramar todo, ó, não tem um formato definido. Ele é todo esparramado. Mesma coisa daqui. A célula ela pode ser também identificada através do formato dela. Aqui eu tenho um desenho de uma célula irregular e o seu núcleo também está irregular. Ó, não tem formato nenhum. Até ficou parecendo um cachorro aqui. Mas é irregular também, porque não tem forma definida. E aí, como exemplo, tem o exemplo final, mas até essas duas que a gente viu aqui antes são duas células irregulares, não tem formato definido, certo? E aqui do nosso lado a gente tem célula, citoplasma, núcleo, todo mundo com um formato definido. Apesar claro que é um desenho, de novo, aqui está redondo, tá? A maioria das células tem esse formato. Apesar do núcleo aqui não estar com esse formato todo redondinho certinho, eu consigo ver que foi algo mais desenhado. Consigo ver como se fosse um contorno, tá? Ele tem uma forma definida. Coloquei desse jeito aqui de propósito para a gente não se prender a exatamente uma bola, exatamente um formato redondo, certo? Então, isso aqui é formato regular e irregular. E a gente pode ter a combinação dos dois. Exemplo, ó, essa célula aqui é regular ou irregular? É regular, ó, redondinho, núcleo também regular, certo? Essa daqui, você já consegue ver que ela tem o citoplasma, e o citoplasma é aquele cara que faz o contorno, ela se torna irregular também, ó. Parece uma estrela, né? Mas eu não consigo dizer que formato que é esse. Tá irregular o formato dessa célula. Mas o núcleo dela parece que ficou até um quadrado bem desenhado, né? O núcleo dela aqui está com formato definido, certinho? E aqui o monócito de novo, irregular aqui, seu citoplasma, e irregular o próprio núcleo, pessoal. É uma das maiores características dessa célula. É quase que inconfundível, mas você vê que tem semelhança, posso me atrapalhar nisso daqui. Elas se parecem um pouco. Mas tem detalhes que quando a gente falar disso aqui, matei. Já era. Isso aqui é um monócito, isso aqui é um linfócito reativo, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando. Cromatina, eu não consegui identificar muito o que quer dizer cromatina no núcleo. Não sei se é por causa do desenho. A cromatina é simplesmente a cor do núcleo. É a cor do núcleo, então. Isso. Ou melhor, colocando em termos mais técnicos, né? Mas era só para simplificar, a cromatina é o próprio material genético que está presente no núcleo. Aí você tem heterocromatina e eucromatina. E aí é genética, tá? Esquece isso. Toda vez que a gente falar de cromatina, você vai ver a cor do núcleo, certo? Tem muita passagem de luz, está mais clarinho, é cromatina frouxa.
Tá sem passagem de luz, tá condensado, é cromatina condensada. Ivanete, qual é o monócito? Vou voltar aqui para você. Aqui é o monócito. Vou pegar um aqui melhor para gente. Ó, esse aqui tá bem clássico. Tá. Quais são as principais características do monócito? Todas as fotos que a gente mostrou aqui de monócito, ou a maioria, é uma célula que tem um formato irregular. Ivonete, ela não tem nenhum formato. Eu não consigo dizer que formato que é esse aqui. Olha o desenho dessa célula. Não é aquela redondinha, né? Outra característica muito importante desse monócito, padrão, tá? Ele tem um citoplasma. Que cor que é essa aqui? Para você, que cor que é essa aqui? Não é um cinza? Outra característica muito importante dele. Ele tem citoplasma cinza. Outra característica, se você olhar assim, até de longe mesmo, você não vê que ele tem tipo umas manchinhas e tal. Isso aqui é grânulo. E aí a gente volta para aquela questão. Ué, monócito não era agranular? Didaticamente, hematologia básica, a gente diz que ele não tem grânulo, tá? Mas isso aqui é grânulo. Mas o grânulo dele é uma granulação como se fosse uma poeira. Sabe quando você deixa um local assim e aparece como se fosse mancha de poeira? É a mesma coisa. Ele fica aparecendo ao fundo aqui como se fosse realmente poeira no citoplasma dele. Então ele tem essa característica aí de granulação. Outra característica importante, o núcleo dele também é irregular, mas vocês estão vendo aqui essa parte branca dele? Essas partes brancas dele, não é cinza, tá? Dá para ver aqui que é branco. Isso aqui é vacúolo, certo? E o monócito é batata para ter vacúolo. Bateu o olho ali, viu o vacúolo, essa parte branca dele? Às vezes fica redonda, às vezes fica irregular também. São vacúolos desse monócito, porque o monócito é uma das células que mais trabalha fagocitando coisas. Coisas, claro, coisas vai ser o quê? Bactéria, fungo, vírus, outras células, resto de hemácia, por exemplo, certo? Ele fagocita bastante. E ele fagocita tanto que ele acaba fazendo buracos nele mesmo. É como uma pessoa que come demais, por exemplo, e acaba tendo problemas, né? Então ele come tanto, ele destrói tanto, ele fagocita tanto, que ele acaba gerando buraco nele. Ele pega o grânulo nele, que ele tem, joga, por exemplo, no vírus aqui, só que ele acaba fazendo buraco nele mesmo. Os grânulos, eles têm aquelas enzimas digestivas, né? Então você imagina jogar um ácido na sua própria pele, não faz um buraco também? Mesma coisa no monócito. Só que ele estava comendo ali, comeu tanto que fez buraco nele. Sim, Loren, pode ter mais de um nucleolo. Geralmente na célula mais imatura da linhagem dos neutrófilos, por exemplo, que a gente diz que é blasto, né? É mieloblasto no caso, ele tem de 2 a 3 nucléolos. Deixa eu voltar aqui também. Ó, esse aqui tem 2, tá vendo? Um aqui, outro aqui. Esse aqui só deu para ver um, e esse aqui, ó, tem 1, 2 e um pequenininho aqui, nucléolo, certo? Então, não tem esse controle assim tão bem estabelecido. Eles podem aparecer em mais números, normalmente de 2 a 3. E aí, quanto mais essa célula vai ficando mais madura, aí pode diminuir a nossa visualização para eles. Loren, mas não é um nucleolo por núcleo, não. Pode acontecer, tira essa questão de ter regra, certo? Normalmente elas vão aparecer de 2 a 3 nucleolos, certo? Mas tira essa coisa aí da regra, porque ela pode aparecer mais de um. Eu tenho mais de um nucleolo por núcleo. Eu vou encerrando, e aí a gente se encontra no dia 7. Deixa eu abrir o site aqui. Dia 7, às 20 horas. De 20 às 21 horas, certo?
Quinta-feira, então. Ótimo. Então, até mais, Valeu. pessoal. Um ótimo domingo aí para vocês. Eu também. Muito obrigada pela aula. Foi muito bem Tchau, explicado. tchau. Tchau, até a próxima.